Bom dia, meus queridos, bom dia. Hoje, domingo, dia 24 de maio de 2020, agora são 10 horas e 10 minutos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão chegando aqui na sala, nessa transmissão ao vivo da nossa aula da PIB Floripa, a IBED, a Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Nesta aula que se conclui neste domingo, a aula de dons, que é o tema que nós estamos trabalhando aí há pelo menos 3 meses aqui na PIB. Eu desde já agradeço a vida de cada um de vocês, a vida de cada irmão que tem nos acompanhado nesses dias, aí dessa forma remota, essa nova forma de viver que nós estamos aí nos adaptando e nos acostumando ainda nessa nossa sociedade que está vivendo esses dias, mas eu tenho certeza, como eu já reforcei algumas vezes para vocês, eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado muito de nós. Deus tem botado sua mão estendida sobre as nossas vidas e eu tenho plena convicção de que Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio e que em breve, a vida como era antes talvez não seja completamente igual, mas vamos poder voltar a ter o convívio dos irmãos, convívio da igreja, em comunhão. Nossa igreja já voltou, no domingo passado, já começou aí com as pregações, os cultos presenciais com a limitação de 60 pessoas por culto, e nessa última sexta-feira eu tive a oportunidade de participar também do culto do Gabs, que é o grupo de adolescentes da Igreja Batista de Florianópolis. Tivemos ali 20 adolescentes, foi um momento muito especial, tivemos um momento de louvor, depois tivemos um momento da pregação da palavra pelo pastor Euclides, depois tivemos um momento de oração e as pessoas ali conseguiram manter o distanciamento social, conseguimos manter ali as regras para que o templo volte a receber cultos. Então, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Eu espero que cada um de vocês que assistem essa aula, não somente nesse momento ao vivo, mas depois gravado, sejam grandemente abençoados, sejam curados, sejam libertos, tenham paz e tranquilidade nesses dias de quarentena. Os dias ainda vão se prolongar por algum tempo, mas eu creio que o que tinha para acontecer tem acontecido, e o nosso estado aqui, através dos nossos governantes, têm tomado boas decisões com relação ao distanciamento, ao cuidado, à preparação das UTIs para o recebimento de possíveis pessoas com o coronavírus, mas louvado seja Deus porque Deus tem cuidado de nós nesse tempo. Eu deixei para a última aula do nosso Yassimone, já chegou com o Marcelo aqui na sala, a Camila da Silva também, sejam bem-vindos. Eu deixei para a última aula da EBED, da parte em que ficou a responsabilidade aqui do professor Júlio, de transmitir o dom de línguas e interpretação de línguas na última aula, devido a o tema ser um tema um pouco mais polêmico, ser um pouco mais discutível, E eu vou deixar aí aberto o grupo de WhatsApp para depois possíveis perguntas, possíveis dúvidas que possam ter ficado, já que essa aula, mais do que definir alguma coisa a respeito se esse dom ele é presente na igreja ou não, é mostrar para os irmãos o que é o dom de línguas para a igreja cristã, e não somente para a denominação batista. É importante que se diga, e eu gostaria até que vocês pudessem até se manifestar através do chat, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que me converti em uma igreja pentecostal. É verdade, muitas pessoas não sabem, mas eu nasci para Jesus com 19 anos, de 18 para 19 anos, lá em 2005, quando eu me batizei na igreja quadrangular. Isso mesmo, na igreja quadrangular, foi lá que eu encontrei o caminho, foi lá que eu tive um encontro real com Jesus. E como todos sabem, a igreja quadrangular é uma igreja pentecostal, e é uma igreja que realmente ela leva muito a sério a questão do dom de línguas, assim como muitas igrejas pentecostais, como a própria mãe delas, a Assembleia de Deus, que também saiu da Igreja Batista. Para quem não sabe, 2 missionários batistas vieram para o Brasil e fundaram lá em Belém do Pará a Igreja Assembleia de Deus, e ali iniciou o movimento pentecostal no Brasil, depois desses 2 homens ter passado pelos Estados Unidos, lá em Chicago, no norte e nordeste dos Estados Unidos, e após isso eles vieram para Belém do Pará, pois
em uma conversa entre eles, foi revelado a eles, essa é a história que se conta, que esses dois homens deveriam ir para uma cidade que se chamasse de Belém, a cidade onde nasceu Jesus, e para um fato histórico muito bacana de ser registrado, eles olharam para o mapa mundi e lá existia uma cidade chamada Belém, que não era a Belém da Galileia, e sim Belém do Pará, no Brasil, no norte, né? E eles vieram para cá e fundaram ali a Assembleia de Deus, e o movimento pentecostal começou no Brasil. Mas é sobre isso que também eu gostaria de abordar nessa aula. Agora 10 horas e 16 minutos, a Ariana já chegando, a Nandalu já chegou, a Angela já chegou, sejam todos bem-vindos. Os que estão assistindo e não estão se manifestando também sejam bem-vindos. Essa é a nossa última aula da IBE de Dons, falando a respeito dos dons espirituais, e eu estou abordando hoje o dom de línguas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de que todos os nossos irmãos que estão assistindo, independente da sua denominação, se estão assistindo hoje, dia 24 de maio de 2020, ou depois, em algum momento de sua vida, em primeiro lugar, gostaria de colocar aqui que nós, como igreja, Primeira Igreja Batista, nós respeitamos aí as manifestações das outras denominações. Creio muito de que aquilo que o apóstolo Paulo fala, que se é por Jesus, então que possamos caminhar juntos, né? Se é a favor de Jesus, se estamos ali convergendo, estamos indo na mesma direção para Jesus, então louvado seja Deus. Realmente algumas práticas são diferentes em cada denominação. O dom de línguas não é um dom que é exercitado da forma que a igreja pentecostal exercita. A igreja batista não exercita dessa mesma maneira, mas o importante aqui é apresentar os dois lados, né? Bom dia, Rosali Solonca, Davi Solonca, meus queridos irmãos, que sejam bem-vindos vocês aqui na nossa aula. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir que nós, nessa aula, a gente possa assisti-la, mas assisti-la com o coração aberto para entender o que Deus, em primeiro lugar, ensina a respeito do dom de línguas e interpretação, e que não venhamos a tirar conclusões precipitadas antes da conclusão desta aula, até porque em um momento da minha vida eu pensava como menino. Hoje, caminhando um pouco mais através do conhecimento da palavra de Deus, eu não tenho agido mais como menino, e essa é a busca que o cristão deve tomar na caminhada, né? Se um dia fosse criança, fosse menino, agora você já é um pouco mais maduro, até você ter ali a estatura de varão perfeito, que o nosso exemplo único e soberano é de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então vamos seguir aqui. Em primeiro lugar, vamos começar com oração, agradecendo a Deus, né? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por essa caminhada de 3 meses que estivemos aqui na PIB Floripa com a matéria de dons espirituais. Eu louvo a Deus pela presença do teu Espírito em todas as aulas, pela capacitação que o Senhor tem dado a mim e também aos meus irmãos que têm assistido essas aulas. Abençoa os que estão ouvindo agora ao vivo essa aula e também aqueles que vão vir a assistir posteriormente essa aula. E louvado seja Deus por tudo. Então, durante a semana, eu tenho feito algumas envios de algumas matérias para vocês dos grupos no grupo que a gente tem, e mandei um vídeo do Augusto Nicodemos, né, pastor reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, que já pregou lá na PIB, a respeito da visão dele, do que ele entende como sendo o dom de línguas na igreja atual. Né? Eu compartilho da mesma visão que ele, mesmo vindo de uma vertente pentecostal. Hoje eu entendo o dom de línguas como algo bastante diferente do que eu entendia antigamente, mas tenho muitas pessoas ao meu redor, muitos amigos, muitos irmãos, muitos familiares que ainda creem dessa maneira, e eu louvo a Deus por isso também. Louvo a Deus porque Deus dá essa liberdade ao corpo de Cristo, né, de crermos. Mas o importante aqui nessa aula é a gente apresentar a vocês, meus queridos irmãos assistindo essa aula, os lados desse dom, para ver se em você tem esse dom manifesto, tá bom? Vamos lá então. Então 1 Coríntios 12:10 vai falar a respeito do dom de línguas, e o texto que o pastor Paulo nos escreveu nessa apostila, e eu vou transmitir para vocês, é o seguinte: o dom de línguas foi um dom
problemático na vida da igreja que estava em Coríntio. E aí a pergunta que eu faço para vocês, esse dom é problemático lá de Corinto, ou o dom de línguas continua sendo, de certa forma, problemática na igreja até hoje, né? É um dom ainda a se questionar, é um dom ainda que é muito conversado, muito questionado, e eu deixei ele por último, não foi por acaso, foi para realmente finalizar aqui a nossa matéria dons, porque de fato ele é o mais polêmico de todos. Lamentavelmente, esse dom se tornou num sinal de espiritualidade e de status. Muitas denominações acreditam que o selo do Espírito Santo é falar em línguas angelicais, falar em outras línguas, línguas que não são compreendidas pelos participantes do culto naquele lugar onde está acontecendo. E aí está o primeiro ponto a se chamar de alerta, né? Lamentavelmente, como o pastor Paulo fala, esse dom se tornou um sinal de espiritualidade e de status no meio da igreja. Infelizmente, foi desviado o propósito desse dom para que as pessoas, na verdade, aquelas que tinham, pudessem, e até hoje acontece isso, pudessem de fato mostrar para o restante da igreja: eu tenho esse dom, então eu tenho o Espírito Santo e vocês não têm. E a gente já vai chegar lá para entender como isso acontece. Ao invés de ser aproveitado para aquilo que o Espírito Santo havia designado, o dom de línguas tem se tornado fator de orgulho, infelizmente. Tem dividido a igreja e separado muitos irmãos. Nosso desejo é de que esse estudo traga a luz para nossas mentes e que leve a uma compreensão imparcial e autêntica. Então, o pastor Paulo teve cuidado de trazer essa introdução desse dom de línguas a respeito desse, nessa estrutura de texto que ele trouxe. Então, aqui a intenção não é dizer que não existe somente ou que existe somente, e sim de uma forma imparcial, trazer a compreensão dos ouvintes o que é o dom de línguas. Para que possamos tirar maior proveito disso, precisamos nos aproximar do assunto sem preconceitos. Então se desarme aí, vamos ouvindo o que a palavra tem a nos dizer, com mente aberta, permitindo que as evidências bíblicas falem mais alto do que nossos pensamentos, geralmente influenciados pela tradição que nos foi legado por intermédio de homens passíveis de erro. O que não podemos admitir é a maneira que muitos teólogos fazem para ajeitar suas convicções aos textos bíblicos. Então, a gente tem que, ali o texto vai dizer, sem preconceitos, né? Não podemos nos precipitar no julgamento desse dom, né? E sim olhar para as evidências bíblicas, né? Acreditando e colocando os nossos pensamentos, né, naquilo que é a verdade bíblica e não deixando ser influenciado por homens que são passíveis de erros, que já pregaram muitas coisas e muitas coisas não eram verdades. Então pedimos a Deus esclarecimento nessa matéria também. E também muitos homens que sempre tentaram ajeitar o contexto bíblico para dar legalidade a alguns dons, incluindo o dom de línguas. Definição: é a capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo ao membro do corpo de Cristo que habilita um filho de Deus a falar uma língua não materna, nunca aprendida, e fazer isso como louvor a Deus. Então essa é uma primeira definição. E veja bem, olha o que o texto traz: que habilita um filho de Deus a falar uma língua não materna, porque nós, brasileiros, temos uma língua materna chamada português. Então, esse dom, ele habilita um brasileiro que fala português a louvar a Deus, a manifestar uma expressão de louvor a Deus em uma língua que não é a materna e que não é conhecida por ele. Estas línguas podem ser compreensíveis, está lá em Atos 2, do 1 ao 13, onde 120 homens receberam a presença do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas existentes na sociedade mundial naquele momento, e os ouvintes que estavam ao seu redor ouviam claramente o que era dito por eles. Ouviam na sua própria língua. E também tem a continuação da manifestação desse milagre, é falar em uma língua que você não conhece, uma língua existente, e esses ouvintes também
ouvirem e entenderem numa língua que não era materna deles e não era compreensível a eles até aquele momento da manifestação desse dom. 2. Incompreensível. 1 Coríntios 14, do 7 a 11, sons incertos, palavras incompreensíveis, sereis estrangeiro. Tais sons mais se assemelham a barulhos estáticos, né? Paulo ainda faz uma citação no capítulo 13, verso 1, dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. E essa expressão, até o Nicodemos trouxe naquele vídeo que eu mandei para vocês, que ele está conversando com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto está passando por essa crise com relação ao uso desse dom, estão usando esse dom como status dentro da igreja. As pessoas que falam em línguas estranhas estão se inflando, estão se entendendo como maiores do que os outros dentro da igreja. E o Paulo adverte a todos dizendo: ainda que vocês falem a língua dos homens, que são as compreensíveis, que são as línguas das nações, e dos anjos. Aí ele continua, né? Se não tiverem amor, eu vou ler o texto aqui completo para ficar claro. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Esse ponto é o ponto que foi destacado ali pelo Augusto Nicodemos, quando ele diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos anjos, porque existem a manifestação. Paulo entendia que existia a manifestação do dom de língua, sim, em falar uma outra língua, e é isso que eu creio nos dias de hoje, é isso que eu defino como entendimento desse dom, que a pessoa ela fala a língua que ela não conhece, mas uma língua que existe entre as nações. Por exemplo, eu não sei falar alemão. Eu estou aqui numa reunião de oração e simplesmente eu começo a falar algumas palavras em alemão para louvor a Deus. E a Bíblia diz, e o Augusto Nicodemos afirma, que é nesse momento que há a manifestação do Espírito Santo nesse dom. Quando ele cita ainda que dos anjos, ainda que eu fale a língua dos anjos, ele está dizendo ainda que exista uma língua angelical, como vocês têm produzido aqui na igreja de Corinto, repetindo várias vezes, ainda que exista, mesmo que exista esse dom de línguas em línguas angelicais estranhas que ninguém compreende, se vocês não tiverem amor, vocês não terão nada. Então é importante que se diga que, independente como você vê a abordagem desse dom, sendo que você crê que esse dom de línguas é um dom de línguas existentes, estrangeiras, que é falado e compreendido por pessoas que não têm o dom, não têm a capacitação desse dom na sua vida pessoal, ou se você crê que esse dom é um dom angelical, um dom de línguas angelical, de palavras repetidas de forma repetida, mas que ninguém entende, que não existe essa linguagem em lugar nenhum, ambas as pessoas que creem nisso devem saber que mesmo que você tenha esse dom, mesmo que você fale em línguas ou de outras nações ou angelicalmente, se você não tiver amor, de nada serve. Então há uma importância, e esse é o ponto mais principal que eu gostaria de dividir com vocês nessa manhã, que se você não tiver amor, meus queridos, independente do dom que você tenha, de nada servirá. De nada servirá se o amor que você tem a Deus e ao teu próximo não for tão intensos ao ponto de você morrer para ambos. De nada adianta você ter dom de línguas estrangeiras ou de línguas angelicais. De nada adianta. O apóstolo menciona a linguagem do Espírito, que era tão incompreensível a ponto que ele exortar os irmãos a orarem também com a mente para que essa linguagem se torne conhecida. Então, o apóstolo Paulo viu que eles estavam tão confusos naquele momento a respeito do que era dom de línguas, e uns falavam outras línguas e outros falavam as tais línguas angelicais de formas repetidas, que o Paulo falou o seguinte: vocês creem nesse dom de línguas, essas línguas angelicais? Então orem mais, orem e orem com a mente de vocês para que essa linguagem se torne conhecida das pessoas.
Então aqui há uns exemplos de abordagem. Eu gostaria que vocês, já que esse tema é um pouco mais complexo, eu gostaria que vocês se manifestassem ali no chat, se ficou claro para vocês, se vocês estão entendendo até aqui, se a gente está todos na mesma página, ou se vocês querem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade que a gente vai tentar sim responder a todos. Número 1, exemplos de abordagem parcial, como muitas pessoas abordam. Falta de conhecimento, você não conhece o tema e você fala o que você pensa. E aqui é um ponto bacana de se abrir, né? Muitas pessoas sabem, eu fiz teologia, fui do Seminário Batista de Educação, me formei em teologia, sou bacharel em teologia, mas eu não sei todas as coisas. Eu não tenho conhecimento de muitas coisas que eu preciso saber. E isso faz parte da capacitação na caminhada cristã. Então é importante também, além de a gente conhecer a nossa fé através da palavra de Deus e livros, bons livros escritos por bons teólogos, bons pastores, boas mulheres e homens de Deus, para capacitar na nossa fé cristã, mas também é conveniente que nós tenhamos conhecimento de outras religiões para que nós possamos, em um momento de evangelismo, abordar esses temas e essas verdades e usar isso como ponto de contato. Por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho aqui na minha pequena biblioteca, que não é muito extensa, tenho pouquíssimos livros, mas na minha biblioteca eu tenho um livro de Mormons, eu tenho um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, eu tenho aqui na minha casa uma Bíblia católica, eu tenho aqui na minha casa alguns outros livros de outras fés, de outras religiões, porque há uma necessidade de nós termos conhecimento do que as outras pessoas pensam, as outras pessoas falam. A gente precisa entrar em sintonia com essas pessoas, mas entendendo qual é a realidade dessa fé que ela tem. A Ângela vai falar o seguinte: ao falar em língua, tem que haver quem interprete em seguida. Sim, o apóstolo Paulo vai pegar o livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Eu quero que vocês marquem isso. 1 Coríntios, capítulo 14, são 40 versículos. O tema era tão polêmico na igreja de Coríntio que o apóstolo Paulo pegou um capítulo inteiro com 40 versículos para falar de o que era o dom de línguas entre a igreja de Coríntio e colocou uma delas, lá no final, nos versículos finais, o Paulo faz o seguinte: vocês querem falar em línguas, vocês querem que esse dom seja manifesto dentro da igreja? Então tá, então eu vou fazer algumas regras. E uma das regras principais que o Paulo fala é que no máximo 2 ou 3 pessoas podem manifestar esse dom e não de uma forma coletiva, geral, generalizada, de uma forma sem sentido, de uma forma bagunçada, de uma forma que escandalize outras pessoas. Eu já tive a oportunidade de ir em algumas igrejas, em algumas denominações, que havia um momento do culto onde existia de fato ali uma manifestação generalizada. Muitas pessoas, dezenas e dezenas de pessoas falando nas tais línguas angelicais, de forma em que os ouvintes, as pessoas que estavam de fora, assim como eu, muitas vezes, me escandalizei e me assustei com aquilo que eu estava vendo. Então, aquilo ali é o que o Paulo adverte, aquilo ali não pode acontecer. Porque a primeira regra para toda manifestação do Espírito Santo é o seguinte: se isso escandaliza o teu irmão, você para de fazer. Que o mais importante é que o seu irmão não seja escandalizado. Então, a resposta, Ângela, é a seguinte: sim, deve haver sempre interpretação para a manifestação de línguas. Se existem 2 ou 3 em pé, isso Nicodemos falou no Edifica Floripa há 3 ou 4 anos atrás, dizendo o seguinte: se existir aqui agora a manifestação do Espírito Santo através do dom de línguas, tem que haver simultaneamente interpretação. Então é a mesma forma, quando a gente vê uma palestra, a gente vê um congresso, a gente vê uma reunião, por exemplo, John Piper pregando, John Piper está falando em inglês e ao lado dele sempre tem um tradutor. Então ele fala em inglês, a gente não entende o inglês porque ali não é uma manifestação de dons
de línguas, e sim uma pregação na língua materna, em inglês dele, e ao lado dele um tradutor vai falando em português a pregação do John Piper. Então é dessa maneira. Existe a necessidade de 2 ou 3 se tiver a manifestação do dom de línguas dentro da igreja, dentro dessa reunião, desse culto, existe a necessidade imediata da interpretação para que essa língua seja aceita como manifestação verdadeira do Espírito e não somente uma sensação humana no frenesi que pode estar sendo causado naquele momento de emoção do culto. Então, exemplos de abordagem parcial, pessoas que não têm um conhecimento total. Eu também sou um deles, não tenho conhecimento total. Creio que Deus pode fazer muitas coisas que eu nem imagino, sim, mas que grande parte delas ele deixou registrado na Bíblia para que a gente não andasse sem guia, sem iluminação para os nossos pés. Então lá, número 1, afirma que alguns dons que se encontram no mesmo texto bíblico podem ocorrer e outros não. Então existem pessoas que dizem que existem alguns dons que acabaram e tem outros que não acabaram e continuam até hoje. E um deles, que é abordado como não existente mais, é o dom de línguas e interpretação de línguas, que muito provável, esses escritores e esses pregadores dizem que lá no século II já havia cessado o tal do dom de línguas nesta abordagem, até porque hoje a igreja, graças a Deus, ela tem a presença em praticamente todos os lugares do mundo, em todos os continentes, e existem bíblias traduzidas em diversos idiomas e dialetos. Então, esse dom era para chegar até aqueles que não conheciam a palavra em outras línguas, e a partir do século II esse dom cessou, mas esse é uma abordagem parcial desse dom. 2. Afirma que os dons espirituais não se manifestam mais. Existem muitos pregadores, muitos teólogos que dizem que os dons espirituais acabaram na igreja, e isso não é uma opinião do professor e não é uma opinião da Igreja Batista. Nós cremos que dons, sim, são manifestos hoje ainda na igreja de forma ordenada, de forma abençoadora, de forma clara e sem confusão. Número 3, levar pessoas a buscarem determinados tipos de dons por acreditarem que são evidências de espiritualidade. Então há outro erro nessa abordagem quando acreditam que se a pessoa tem aquele dom, ela chegou a um nível de cristandade, ela chegou a um nível de cristianismo que realmente deve ser desejado. Então, para algumas igrejas que seguem a fé cristã pentecostal, creem que quando a pessoa fala em línguas angelicais, línguas estranhas, essas línguas que eles dizem ser estranhas, essa pessoa atingiu o nível de espiritualidade onde ela recebeu o Espírito Santo. E na verdade, a palavra de Deus vai dizer lá em Atos o seguinte, Pedro, ele diz o seguinte: se arrependam e tenham e recebam a presença do Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo está ligada ao arrependimento dos nossos pecados, muito mais claro que isso seja dessa maneira do que através de falar em línguas diferentes. Então, o apóstolo Pedro vai dizer: se arrependam e tenham e recebam a presença do Espírito Santo. Então está muito mais ligado ao arrependimento à presença do Espírito Santo do que um dom de línguas. Vamos seguindo aqui. Uso e critérios. E aí existem uns textos, eu já mandei essa apresentação para vocês, eu gostaria que vocês continuassem lendo e entendendo a respeito disso, mas existem aí 8 tópicos do uso e critérios. Número 1, regido pelo amor. 1 Coríntios 13:1 vai dizer que tudo que tu fizeres tem que ser em amor. Então, se você fala ou não em línguas, você tem que amar as pessoas, você tem que pregar o amor de Jesus às pessoas, o perdão que há no amor de Jesus. Número 2, deve ser subordinada à profecia. Em 1 Coríntios 14:1 até o 19, ele vai falar a respeito de que é melhor profetizar do que falar em línguas estranhas. É melhor a profecia do que línguas estranhas. E o Paulo vai batendo no capítulo 14 a todo momento que profetizar,
profetizar, profecia é mais interessante do que buscar o dom de línguas. O que o Paulo está se preocupando é mostrar para eles que a revelação da palavra de Deus, a revelação da pregação das boas novas de Jesus Cristo é mais importante do que vocês se deterem a buscar dons para se acharem melhores do que seus irmãos. 3. Aí a resposta para Ângela. Limita-se a 2 ou 3 numa mesma reunião. Esses 2 ou 3 são obrigatoriamente... e ali tá 4, quando for em público deve ser condicionado à presença de alguém que interprete. Então na reunião tem que ter 2 ou 3 no máximo e tem que ter interpretação. 1 Coríntios 14, do 13 ao 15 vai falar sobre a importância de ter interpretação dessa manifestação de línguas. Reforço, o meu entendimento hoje, 24 de maio de 2020, às 10 horas e 40 minutos, é que esse manifestar de línguas não cessou, mas que esse manifestar de línguas nos dias atuais, o meu entendimento é que são línguas estrangeiras, línguas possíveis de serem ouvidas em outras nações, e essas 2 ou 3 pessoas manifestam na reunião, no culto, na oração, e há necessidade de interpretação. Em público é proibido para mulheres. O apóstolo Paulo fala que em público as mulheres não podem manifestar o dom de línguas. Número 6. Quando ocorre em particular, edifica o espírito de quem fala, mas não a sua mente. 1 Coríntios 14, 14, o Paulo vai advertir a isso. Nesse caso, é recomendado pedir a Deus a compreensão do que se disse. Então, se você está dentro do seu quarto, se você está sós com Deus, orando, ali em particular, como deve ser grande parte das nossas orações. Grande parte das nossas orações, eu reforço aqui, devem ser em particular, sozinho, porta fechada, dentro do quarto, não em grandes multidões, não em grandes aglomerações, não em grandes cultos de muitas pessoas. Eu sei que muitas pessoas já participaram de grandes cultos evangelísticos, grandes manifestações de Deus, eu também já vivenciei, mas se vocês querem um conselho do professor, aqui como alguém que é irmão de vocês, quando buscarem o Espírito Santo em oração, ore sozinho no seu quarto. Busque a Deus. E se você por acaso vier a falar em alguma língua que não seja a tua língua materna nessa oração, peça a Deus orientação do que foi dito ali para a edificação da sua vida. Número 7. Seja o que for dito em línguas, tem que estar de acordo com os princípios da Escritura. Isso é principal e isso não pode ser deixado de lado. Número 7. Tudo que é falado em línguas e revelado pelo intérprete tem que conter na palavra de Deus. Não existe manifestação de dons de línguas e interpretação de coisas que não estão definidas na nossa fé, que é por onde nós vamos nos basear, que é por onde nós vamos nos apoiar para certificar se aquilo que está sendo dito confere com o que a palavra de Deus faz. Então, não me venham acreditar, eu peço a Deus que isso não aconteça com vocês, que alguém venha falar em outras línguas, algo que não está reforçado, não está escrito, não está demonstrado, não está revelado na palavra de Deus, e essa pessoa diga, a partir de hoje acredite nisso. Não acredite. Rejeite essa pessoa, isso que essa pessoa está falando, e acredite somente na palavra de Deus. Amém? Até aqui. Agora são 10 horas e 43 minutos. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho mais longa, porque são 2 temas e são temas densos. Eu quero saber se até aqui está todo mundo junto comigo, se está todo mundo entendendo aquilo que está sendo dito nesse momento. Não sei se são só os 4 espectadores simultâneos que estão aqui comigo, mas tem bastante gente manifestando aqui no chat. Se você estiver aqui assistindo ao vivo, dá um alôzinho ali, diz que tá junto aqui do professor nessa aula, tá entendendo, estamos na mesma página, amém? A Ariana botou um ok, um joinha. Número 8, quem experimenta essa manifestação deve dar graça a Deus, todavia não deve se orgulhar disso, nem pensar que é superior e nem pretender que outros experimentem o mesmo dom. Eu disse para vocês aqui desde a primeira aula, eu manifestei aqui para vocês desde a primeira aula, que esse dom de línguas, assim como os outros, é dado à igreja.
e é dado à igreja de forma em que o Espírito Santo quer agir. Eu creio que todos os dons são presentes na igreja, na igreja local, na nossa igreja PIB Floripa, mas que nem todos vão ter todos os dons e nem que todos vão ter que ter o mesmo dom que você. Então, o multiforme corpo de Cristo, né? As várias partes, os vários dons juntos compõem o grande corpo de Cristo, onde Jesus Cristo é a cabeça. Então, não pense que a outra pessoa tem que ter, como muitas denominações forçam, né? A pessoa tem que ter esse dom, essa pessoa para atingir o ápice da espiritualidade dentro dessa denominação, ela precisa falar em línguas. Não. A Bíblia em nenhum momento descreve isso. Então, tudo que não é escrito, não é descrito, não é afirmado, reforçado pela palavra de Deus. Então, no meu entendimento, eu não entendo como verdade. Amém? Notas explicativas. Uma nota explicativa, foi necessário fazer isso para que todos nós estejamos na mesma página. Tudo indica que no Pentecostes os discípulos falaram línguas conhecidas, cerca de 17 dialetos diferentes. Atos 2, foi o que eu falei para vocês anteriormente. Entretanto, o dom de línguas que Paulo se refere em Coríntios pode ocorrer numa linguagem compreensível. Então, pode sim haver essa linguagem angelical. Aqui, segundo o nosso texto, que é aquilo que eu disse para vocês no início da aula. Vamos transmitir nessa aula os dois lados, os pontos que foram abordados pelo pastor Paulo nessa apostila, e nada foi alterado. A gente traz aqui essa abordagem. Então ele diz que o apóstolo Paulo também fala sobre essas línguas angelicais, e eu já disse para vocês qual é o meu entendimento quando ele fala o que é línguas angelicais. Ele diz, ainda que existam a língua dos anjos, se vocês não tiverem amor, de nada serve. Sintomas do dom de línguas. Nos parece que esse dom não é um dom para ser desenvolvido, não é um dom a ser desenvolvido. Ou você tem ou você não tem. Não há nenhuma base bíblica que ensine o desenvolvimento deste dom. E há um movimento, e eu gostaria de dar uma pausinha aqui, desde o começo dos anos 2000, dentro da Igreja Católica, em que os carismáticos começaram a buscar o desenvolvimento de dons de línguas estranhas. Então, existem até cursos hoje, pasmem, né? Pasmem, existem cursos hoje, até no YouTube, de pessoas ensinando outras pessoas a como falar línguas dos anjos. Então, assim como naquele momento Paulo passava por essa crise dentro da igreja de Corinto, a igreja cristã nos dias de hoje, as denominações, as multidenominações continuam tendo algumas crises a respeito desse tema, para ver como esse tema é polêmico dentro da igreja cristã. Para mim, eu hoje entendi de que forma o Senhor pode manifestar no dom de línguas, e é um entendimento meu e não uma certeza, porque as certezas absolutas estão presentes somente no Senhor Jesus, mas é algo que eu gostaria de transmitir para vocês. Mas existem algumas escolas de línguas estranhas e eles publicam inclusive cartilhas, né, de como falar em línguas. Então, muito cuidado, né, àquilo que é ensinado sem consentimento das escrituras sagradas. Muito cuidado com aquilo que é levado por homens e mulheres na ânsia de juntar pessoas, juntar novos convertidos, juntar pessoas pela fé. Muito cuidado com esses cursos de assuntos que são nem listados na palavra de Deus como possíveis. Então, tomem cuidado. É um dom que não é para todos, é um dom que não é desenvolvido. Essa é a clareza que nós temos, é um dom que nasce com a pessoa. E também tome cuidado com esses tipos de cursos online ou escolas de línguas estranhas que, por mais absurda que pareça, existem no nosso meio. Então aqui a gente chega ao final dessa parte a respeito do dom de línguas. Eu sei que ela não é um tema simples ou comum. Eu gostaria de estar pessoalmente falando com vocês a respeito desse dom. E também, se houver dúvidas e algum tipo de lacunas que ficaram abertas a respeito dessa aula, eu gostaria que vocês me chamassem ali no WhatsApp para que a gente pudesse trocar uma ideia na sequência dessa aula. Tudo bem?
Então vamos falar aqui também sobre o dom de interpretação de línguas. O dom de interpretação de línguas vai estar lá presente no 1 Coríntios 12:10. E diz o seguinte: como podemos perceber anteriormente ao texto de 1 Coríntios 12, que trata dos dons, menciona o fenômeno das línguas como uma das capacitações dadas pelo Espírito Santo a um filho de Deus, visando um determinado propósito na vida pessoal. No estudo sobre o dom de línguas, explicamos que elas podem ocorrer de forma de um idioma conhecido por meio de uma linguagem totalmente estranha. O dom de línguas, na maior parte dos casos, serve para a edificação do indivíduo, pois quase sempre aparece acompanhado da ideia de agradecer a Deus. Então, ali é uma introdução do que a gente falou até aqui esse momento a respeito do dom de línguas, né? Um dom de uma língua não materna, né? E muitas vezes pessoal, tem que ser uma manifestação pessoal para louvar a Deus, né? Louvar a Deus, nunca esquecendo disso, para agradecer a Deus, né? Os dons servem para glorificar a Deus, os dons servem para edificar a igreja, sim, mas para louvar a Deus, né? Em primeiro lugar, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor. O louvor pessoal é íntimo de alguém pode levá-lo. O louvor pessoal e íntimo de alguém pode levá-lo a experimentar momentos de grande comunhão com o Senhor. Quem de nós já não percebeu a atitude de uma pessoa surpreendida por uma forte emoção? É fácil notar que podemos ficar tão emocionados a ponto de não conseguir falar corretamente. Pessoas, as mais fleumáticas e introvertidas, irrompem em exclamações não comuns a seu temperamento, quando são surpreendidas por instantes de júbilo e alegria. Da mesma maneira, podemos passar por um vale de dor e provação tão intenso que nos leva a uma alteração emocional tão grande a ponto de chorar com lágrimas e soluços. Então, o que essa introdução faz é um resumo para tentar resumir o que é o entendimento do dom de línguas. Existem algumas reações humanas, algumas manifestações do nosso próprio corpo quando é levado a um estresse, a uma emoção muito alta, muito elevada, que de fato a gente soluça, ou de dor, ou de louvor, ou de alegria. E eu vou dizer para vocês, do fundo do coração, isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa extremamente emocional. Então, eu, por exemplo, vocês podem estar sentadas do meu lado no culto, ali na PIB, e você louvando a Deus e eu do seu lado louvando e chorando ao mesmo tempo. Então, existem características emocionais diferentes em cada pessoa. Eu sou uma pessoa muito emocional. Quando eu estou louvando a Deus ali na igreja, estou cantando alguns louvores com os meus irmãos, existem algumas verdades que são colocadas nos louvores que isso mexe tanto lá dentro com o meu interior, com o meu coração, que eu não consigo expressar de outra maneira a não ser chorando naquele momento, mas um choro de agradecimento, de louvor a Deus. Então, aqui o nosso pastor, ele vai trazer, o pastor Paulo vai trazer essa introdução falando a respeito disso, né? Dessas manifestações físicas, emocionais que podem gerar essas falas alteradas no momento da oração, não significando que você está falando em uma língua que não é conhecida pelos seres humanos e são línguas angelicais. Até porque eu acho, no fundo do meu coração hoje, que os anjos falam línguas assim como nós falamos línguas. Então eles falam muitas línguas, até porque eles têm conhecimentos muito elevados aos nossos humanos, mas existem coisas que estão só atreladas a nós, criaturas, né? E não a eles que são anjos de Deus. Então eu acredito que eles falam as nossas línguas também, português, inglês, espanhol, alemão. Claro que nessa caminhada existem várias abordagens e interpretações a respeito desse dom, e possivelmente, assim como lá atrás eu acreditava e entendia de uma forma, eu cresci e entendo hoje de uma outra maneira.
Continua, nesses momentos, nem sempre conseguimos nos expressar compreensivelmente. Creio que nós, da mesma forma, podemos experimentar momentos tão intensos em nossa vida espiritual que podemos ser levados a um êxtase. Isso não pode ser condenado, nem tampouco censurado. Não há base bíblica que proíba essa manifestação. Então aqui há um importante alerta, aquilo que eu estava falando para vocês lá atrás. Não vamos tirar conclusões precipitadas a respeito desse dom, porque muitas coisas Deus faz e Deus vai continuar fazendo. E Deus possivelmente pode ter permitido que isso tenha acontecido naquele momento e pode sim permitir que em algum momento da nossa vida venhamos a fazer coisas que a gente não imaginava fazer, falar coisas, ministrar coisas. A pregação da palavra é uma manifestação impressionante da capacitação de Deus. Muitas pessoas não sabiam falar, muitas pessoas não sabiam se expressar, muitas pessoas eram introspectivas e hoje quando pegam a palavra de Deus, a Bíblia, leem em público, as pessoas conseguem ver a manifestação de Deus nelas. Então Deus pode fazer grandes coisas sim. Por isso eu disse lá no começo da aula para a gente retirar todos os possíveis rótulos, possíveis definições antecipadas que a gente tinha dos nossos irmãos que hoje creem em línguas estranhas como línguas angelicais. O que nós temos que entender é que Deus pode manifestar a sua graça e sua glória da forma que ele bem entender, mas olhando para a Bíblia, certas coisas não são eu não entendo dessa maneira. Então há a importância de sempre olharmos para a Bíblia como farol que guia as nossas atitudes e principalmente as nossas definições do que é ou não é de Deus. Eu creio que Deus deixou praticamente tudo que nós precisávamos saber a respeito de viver, morrer, glorificar, adorar, amar na sua santa palavra. E eu creio que a santa palavra é suficiente sim para levar o homem à glória de Deus. Então vamos olhar para a palavra, mas vamos respeitar o nosso próximo, vamos entender porque os nossos irmãos da Assembleia de Deus creem nisso com uma eficácia, com tanto fervor, né? Muitas pessoas dizem a respeito de ser calvinista ou ser arminianista. Eu gostaria de dizer para vocês que eu gostaria de entender a palavra como um calvinista e gostaria de orar de joelhos como um arminianista. E isso só alegra o coração de Deus quando nós temos esse entendimento. Pararmos de sermos radicais, sempre temos que ter um lado, né? Olha como o nosso Brasil está dividido nesse momento. Ou você é desse lado ou você é desse lado. Por que chegamos a esse ponto dessa polarização das nossas vidas? Por que ser azul ou ser vermelho é melhor? Por que nós não podemos caminhar juntos? Por que nós temos que rejeitar aquele que não concorda com a nossa opinião? Por que nós temos que pensar diferente? Porque pensar diferente faz parte, mas por que o pensar diferente nos leva a agressões, verbalizações, insultos? Não! Jesus soube caminhar com todos. Jesus caminhou com o pescador, Jesus caminhou com o publicano, Jesus caminhou com os pecadores, Jesus caminhou com os romanos, com os fariseus, com os publicanos. Jesus caminhou com todos. E de todos eles, eu tenho certeza que Jesus deixou a mesma mensagem. Amem uns aos outros, independente se ele torce para o time A, se ele torce para o time B, se ele votou no Bolsonaro, se ele não votou no Bolsonaro, pouco importa. Pouco importa, o importante é que nós venhamos a caminhar em amor, em alegria. Quantos grupos de WhatsApp de família estão destruídos nesse momento? Quantos relacionamentos entre pais e mães, filhos e irmãos estão destruídos por causa da nossa opinião? A gente quer que a nossa opinião seja soberana. Não! Quem tem que ser soberano é Deus em nossas vidas. O manifestar de Deus é melhor do que as nossas manifestações pessoais. Por que eu vou discordar daquela pessoa que bota um ponto de vista diferente do que o meu numa publicação do Twitter, se Jesus Cristo não fosse responder nada para aquela pessoa a não ser amem uns aos outros. Se a pessoa diz que te odeia, diga que ama essa pessoa. Só dessa maneira a gente vai conseguir fazer as coisas se tornarem um pouco mais leves. O fardo vai ser um pouco mais leve nesse momento de incerteza. A gente tem que amar, a gente tem que se tolerar, a gente tem que respeitar.
A gente tem que acreditar muito mais na palavra de Deus e nas suas verdades do que naquilo que a gente acha que é verdade em nosso coração humano, pecador, falho. Que essa mensagem fique gravada no seu coração como uma mensagem que eu deixo aqui nesta última aula a respeito dos dons. De nada vale, meus irmãos, você ter o dom de línguas, profecia, ensino, contribuição. De nada adianta você ter o dom de evangelista, de nada adianta você ter o dom de palavra de sabedoria, de conhecimento, se você não ama as pessoas para quem você pode manifestar esse dom. De nada adianta. Definição: é a capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo para interpretar um idioma, língua conhecida ou não, numa reunião pública. Isto pode ocorrer sem que a pessoa tenha conhecimento ou tenha estudado previamente essa língua, o conhecimento dessa língua. Interpretação não é simplesmente uma tradução. 1 Coríntios 14, 26, 33, esse dom serve para edificar os participantes de uma determinada reunião da igreja quando o dom de línguas se manifestar. Gostaríamos de chamar a atenção dos irmãos para o fato de que Paulo deixa bem claro os seguintes critérios. 1. Tudo tem que ser feito para a edificação da igreja. 2. Numa reunião pública só deveria falar em línguas apenas 2 ou 3, no máximo. 3. A manifestação do dom não deveria ocorrer simultaneamente, ou seja, todos falando línguas ao mesmo tempo, mais um de cada vez. 4. Aí, então, Paulo apresenta outro critério. Alguém deve interpretar. Se não existir no local alguém que interprete a língua, então este irmão deveria ficar calado, falando baixinho consigo mesmo e com Deus. Está lá em 1 Coríntios 14, 28. O capítulo 14 de 1 Coríntios vai descrever o que é dom de línguas e o que é interpretação de línguas. E existem regras para isso. Se as regras não são cumpridas, o apóstolo Paulo diz o seguinte: fiquem calados, falando baixinho, orando em pensamento, falando com Deus. Seja edificado pela presença de Deus em sua vida. Amém? Uso do dom, conforme 1 Coríntios 14, 26 ao 33, esse dom serve para edificar os participantes de uma determinada reunião da igreja quando o dom de línguas se manifestar. Gostaríamos de chamar a atenção dos irmãos para o fato de Paulo deixar bem claro os seguintes critérios. A Ariana fez uma pergunta. Júlio, já presenciou alguma briga de interpretações? Não. Eu só presenciei um irmão interpretando o outro falando em línguas, uma coisa absurda, assim, coisas que não estão nem na Bíblia, a respeito de extraterrestres, a respeito de outros planetas, a respeito de naves espaciais. Então aí a gente tem que entender que existem pessoas, né, que têm algumas dificuldades intelectuais ou alguns comportamentos já fora da igreja um pouco controversos, né? Então primeiro a gente tem que entender o que é cristandade, a gente tem que entender o que é fé, o que é criacionismo, a gente tem que entender o que é Deus, o que foi aquele que criou todas as coisas, céus e terra. E ao mesmo tempo a gente tem que também entender o contexto da vida dessa pessoa, né? O irmão estava há muito tempo, foi descoberto depois que o irmão estava muito obcecado em ver esses tipos de assunto na internet, a respeito de OVNIs, a respeito de discos voadores, a respeito de extraterrestres, outros planetas. E aí a gente viu que uma manifestação não passava de uma manifestação da ideia do irmão mesmo naquele momento, a falar algumas coisas, e assustou um pouco a igreja, principalmente os mais novos na igreja. Mas o mais importante é depois chamar os lados e a igreja em si, e ali sim fazer a comunidade naquele local entender o que foi que aconteceu, né? Então foi feito isso, as pessoas foram chamadas individualmente e foi falado para esse irmão que aquilo que estava sendo feito não era compreensível através da palavra de Deus. E também a igreja foi depois advertida a respeito dessas manifestações. Naquele momento houve uma grande mudança naquela comunidade de fé, e as pessoas de forma espontâneas
muitas delas pararam inclusive de falar línguas angelicais durante os cultos, porque isso não estava edificando nem quem ouvia nem quem estava ali presente, como aqueles que falavam. Amém? Então acho que esse foi o assunto mais polêmico assim, que eu já vivenciei, né? A Natália, a minha esposa, ela vem de uma fé também de uma igreja pentecostal, a Igreja Assembleia de Deus. Meu sogro é da primeira igreja Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. A minha sogra também foi criada na Igreja Assembleia de Deus, então existe uma cultura pentecostal dentro da família, e uma coisa que é muito importante ser dita é que todos nós nos respeitamos de forma plena, sem nenhum tipo de briga ou discussão a respeito do que um ou outro crê. É importante que todos nós cremos em Jesus, e se hoje Jesus voltar, vamos com ele para a glória. Amém! Espero que eu tenha te respondido aí, Ari. Então vamos lá aos seguintes critérios que o apóstolo Paulo deixa à sua igreja a respeito do dons de línguas e interpretações de línguas. Número 1, tudo tem que ser feito para a edificação da igreja. Número 1, o mais importante, todo dom é para a edificação da igreja. Numa reunião pública, só deveriam falar em línguas apenas 2 ou 3 no máximo. 3. Manifestação do dom não deveria ocorrer simultaneamente, ou seja, todos falam línguas ao mesmo tempo, mais um de cada vez. Então, se você foi numa reunião alguma vez e uma pessoa lá começou a falar e de repente a igreja toda falou, é muito provável que seja uma confusão dos nossos irmãos naquele momento e não uma manifestação do Espírito Santo, respeitando que eu já fui e presenciei já essas manifestações fisicamente e respeito esses irmãos. Número 4, aí então Paulo apresenta outro critério. Alguém deve interpretar. Então, se há dom de línguas manifesto dentro da igreja, sendo línguas elas estranhas ou angelicais ou estrangeiras, como você preferir, tem que haver interpretação. Se não houver interpretação, de nada vale, porque ali a pessoa está se edificando a si mesmo. Número 5, se não existir no local alguém que interprete a língua, então este irmão deveria ficar calado, falando baixinho consigo mesmo. Isso tudo está no capítulo 14 de 1 Coríntios, que são 40 versículos. Então leia tarefa para casa no dia 24, vou até anotar, do 5 de 2020. Agora são 11 horas e 7 minutos da manhã, nossa aula está um pouquinho mais longa hoje, porque realmente é uma matéria mais densa. Matéria aí, atividade para casa, para os meus queridos alunos ali da sala de dons, e hoje é a última aula, eu vou cobrá-los até domingo que vem. Aí eu estou passando já aqui a condenação de vocês. Até domingo que vem, dia 31 de maio, para vocês lerem os 40 versículos de 1 Coríntios 14. Se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, algo que possa surgir na caminhada da leitura, podem me chamar à vontade, que estarei disponível para responder com vocês e a gente entender junto. Vamos lá. Notas interessantes, né? Ali o pastor fez questão de botar uma nota interessante e eu vou reforçar ela aqui para vocês. Não há base alguma para afirmar que na manifestação do dom ocorra novas instruções ou ensinamentos para a igreja. Anota aí, não existe base bíblica para novas instruções a respeito do evangelho. Se tiver algo que está fora da palavra de Deus, rejeite, porque não vem de Deus. Número 2. Normalmente o dom de interpretação é uma manifestação ocasional do Espírito Santo e ele pode usar diferentes pessoas para tanto. Então o dom de interpretação pode ser manifesto na igreja e não necessariamente com a mesma pessoa. Número 3. Não temos nenhum eu acho que é texto, né? Não temos nenhum texto bíblico relatando uma interpretação de línguas. Então, na Bíblia inteira, Novo Testamento, não existe nenhum momento que existe uma manifestação de dons de língua e o escritor vai lá e diz: e o irmão interpretou assim, abre aspas, parará, 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 parará.
fecha aspas, não existe. Em nenhum momento da nossa palavra de Deus, Novo Testamento, ou do Antigo Testamento, mas a manifestação do Espírito Santo da forma que foi em Pentecostes, lá em Atos 2, não existe nenhum momento da Bíblia em que o escritor, por exemplo, Paulo, Marcos, Lucas, Tiago, fez o seguinte: e o irmão que falava em línguas estranhas disse o seguinte, abre aspas, não existe. Então não temos nenhum texto bíblico relatando uma interpretação de línguas. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao fim a essa aula um pouco mais tensa, um pouco mais densa, um pouco mais polêmica, que é o dom de línguas e interpretação de línguas. Eu espero que tenha ficado claro na cabeça de vocês. O material vai estar disponível lá no WhatsApp. Eu estarei disponível para vocês para responder quaisquer que sejam as perguntas e questionamentos. E eu peço aí atividade para casa, além daquilo que eu pedi para vocês, né? Manifestar ali no grupo como foi esse momento, esse tempo que passamos juntos, né? De 3 meses estudando dons aqui dentro da igreja, aqui na PIB Floripa, porque o ensino não parou, a pregação da palavra não parou, o louvor e a oração não parou, e nós agradecemos a Deus por termos essa ferramenta que é a internet, a comunicação, para chegarmos tão longe como nunca imaginamos chegar, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, cada aluno que participou dessa aula, esteve comigo aqui nesses últimos 3 meses. Foi muito bacana estar com vocês. Eu fui muito abençoado, fui muito edificado pela vida de cada um de vocês, pelas mensagens que a Camila mandava todos os dias de manhã ali, um momento de oração, um momento de leitura da palavra. Obrigado por todas as manifestações aqui dos outros participantes que não são alunos matriculados nessa matéria, mas que estiveram participando. E eu gostaria de estimulá-los, né, a buscar as novas matérias. Estarão disponíveis a partir de domingo que vem, dia 31/5, a igreja vai fazer ali vai fazer a apresentação dos novos temas, e eu gostaria que vocês continuassem, já que a gente vai passar mais um tempinho em casa ainda, acredito que mais um mês em casa, pelo menos nessa quarentena mais restritiva, estimular vocês a buscarem sim, outras matérias para vocês darem continuidade os ensinos que são sendo ministrados aqui no Dons, aqui na IBED, né, a Escola de Ensino Bíblico Dominical. Então busquem as novas matérias que serão apresentadas para vocês no dia 31 de maio, no próximo domingo, no próximo culto lá. Faça a sua inscrição e participe, porque as aulas vão continuar sendo transmitidas pelo YouTube. Queridos, que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo, bom almoço, boa tarde, que seja uma bênção aí vocês com seus familiares, que vocês estejam edificados na presença de Deus, que essa aula tenha sido uma bênção para vocês. Eu mando um abraço para cada um de vocês. Vamos subir aqui a tela para ver quem mandou mensagem, e eu quero mandar um abraço para Simone, para o Marcelo, Deus abençoe, a Camila da Silva, que sempre manda mensagem, Ângela, um abraço, Nandalu, um abração, Ari, um abraço, Rosali Solonca, Davi Solonca, Esther, que Deus te abençoe, Patrícia, que Deus te abençoe. E o Davi manda o seguinte: amém, Deus sabe o momento e a hora que os dons devem ser exercidos. Deus abençoe, Júlio, Deus abençoe da visão, amém, Deus abençoe. A Patrícia manda o seguinte: obrigado você, Júlio, pela disponibilidade e ensinamento, seja abençoado. Que vocês sejam abençoados, em nome de Jesus. Ótimo domingo, e em breve, ainda no ano de 2020, o professor Júlio volta às classes da EBED, a Escola Bíblica de Ensino da Primeira Igreja Batista de Florianópolis, hoje, dia 24 de maio de 2020. Um forte abraço e um ótimo domingo para vocês.